Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vou ler de novo esse verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nos colocamos na Tua presença, Pai, para buscar a Tua face, para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa falar à Tua noiva, à Tua igreja, que o Senhor possa estar aqui realizando o Teu bom propósito em nossas vidas, Senhor. Hoje é culto de ceia, viemos nos reunir, Pai, para buscar a Tua face, que o Senhor possa falar conosco. E essa noite dirige esse culto, Pai, que é para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, tem uma frase, né, que é comum, né, que tudo na vida é questão de prioridade. Tudo na vida é questão de prioridade. Pela prioridade, que a gente se dedica ao que a gente considera mais importante, né? Cada um valoriza as coisas de uma determinada forma e cada um cuida das coisas que acha mais importante. E o que é prioridade, né, queridos? Prioridade é algo que toma lugar de outras coisas em sua vida. O que você põe como prioritário vai tomar o lugar de outras coisas, né? Você vai lidar com elas primeiro. Eu estou falando isso porque Jesus diz aqui, buscai em primeiro lugar. Ou seja, buscai com prioridade. Priorize essas coisas, né? Coloque isso com maior valor na sua vida, com a maior importância na sua vida. E as prioridades, queridos, elas determinam o que nós fazemos com a nossa vida e o que nós somos, né? São as prioridades que vão nos dizer, que vão fazer de nós mais espirituais ou não, mais conhecedores da palavra ou mais conhecedores das novidades da internet, mais pecadores ou mais pessoas parecidas com Cristo, ou servos de Deus ou não servos de Deus. Então, as prioridades ditam como vai ser a nossa vida cristã, como é a nossa vida diante de Deus. E o que é interessante nesse texto, queridos, é que Jesus é bem claro. A questão não é apenas buscar o reino de Deus. Ele poderia ter dito, olha, é muito importante, né? Vocês precisam buscar o reino de Deus. Mas Jesus não falou assim. Ele falou que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então veja, muitos buscam até o reino de Deus, né, de vez em quando, né, eu me interesso por coisas de Deus, gosto de ler de vez em quando um bom livro, etc. Mas Jesus foi bem claro, querido, o que Ele quer, o propósito de Deus para nós, é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Por quê, queridos? Porque aí a gente cria uma mentalidade como a de Jesus. O que Jesus priorizava, nós precisamos priorizar. E as coisas mais importantes da vida. O que é mais importante na nossa vida, né, queridos? A gente prioriza, põe em primeiro lugar o que é mais importante. E o que é mais importante para nós? É o nosso trabalho, é a nossa carreira, é o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. É isso que Jesus trata aqui. Ele fala, olha, vocês estão muito preocupados com o que você vai comer, com o que você vai vestir, o que você vai beber. Ele fala, olha, essas coisas, quem buscam são os pagãos. Se você é um servo de Deus, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar. Porque aí você vai ter uma vida que Jesus chamou de uma vida em abundância.
Ele falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que vida em abundância? É essa que corre apenas do como sobreviver? Ou é uma vida mais rica, mais cheia de Deus, mais cheia de paz? Né? O sucesso na Bíblia, queridos, o ser bem-sucedido na Bíblia, é aquele que coloca a sua esperança em Deus, que busca a Deus, que anda segundo a vontade de Deus. Porque essa pessoa vai ter um sucesso verdadeiro. Nós conhecemos na televisão muitas pessoas bem-sucedidas, entre aspas, né? Segundo o conceito do mundo, as pessoas famosas, as pessoas poderosas, pessoas grandes na política, pessoas que são consideradas bem-sucedidas, mas será que elas são bem-sucedidas? Aos olhos de Deus, queridos? Não. Aos olhos de Deus, a maioria deles não. Porque eles têm a fama, mas são conhecidos pelos homens, mas não são conhecidos por Deus. E não conhecem a Deus. Muitos têm muito poder no plano terrestre, na política, né? Ou com riquezas, mas no plano espiritual eles não têm poder algum. E sabe-se lá se vão para a eternidade com Deus ou não. Por quê? Porque estão priorizando as coisas erradas. Estão correndo atrás das coisas que vão ficar aqui. Atrás do comer, do vestir e do beber. E tudo isso vai passar. Tudo isso é transitório, tudo isso acaba. Então, queridos, o que nós temos que fazer para ter a mentalidade de Cristo, para ter a mente de Cristo, é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Temos que abandonar isso de nós nascemos, crescemos, trabalhamos e morremos. Essa é a vida natural e Deus não quer isso para a gente. Que é algo mais rico do que apenas nascer, crescer, trabalhar e morrer. Não, tem mais para nós, que é um viver de amor com Deus, um viver de paz. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês são de Cristo, se vocês nasceram para Cristo, busquem as coisas que são do alto. Busquem as coisas mais elevadas, mais cheias de Deus, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Haja exercício difícil de fazer, né, queridos? Mas é assim que é a pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus. Por quê, queridos? Porque o que é o reino de Deus? Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida. Mas o que então é o reino de Deus? Ele diz, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que faz a vida de uma pessoa ser plena, ser abundante, ser uma vida que a pessoa quer viver mais e mais. É uma vida principalmente de paz. Que eu falei hoje aqui de manhã, pregação sobre o Salmo 91, a vida do cristão tem que ser marcada por paz, queridos, pela ausência do medo, né, por passar pelas coisas da vida com a alma descansada, com a alma pacificada, porque colocou o reino de Deus em primeiro lugar e sabe que Deus vai estar cuidando de tudo. Sabe que o futuro está nas mãos de Deus. Então o reino de Deus é paz, e o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. É buscar em Deus as alegrias. É buscar viver uma vida conforme o Deus planejou para nós. Alguns buscam o poder, buscam ser bem-sucedidos sendo desonestos. E isso mais dia, menos dia, cai sobre a pessoa, isso mais dia, menos dia, desaba, e aquela pessoa vai ter vergonha, não vai conseguir se olhar no espelho. Agora, no reino de Deus, não. Nós buscamos uma alegria em Deus, segundo os parâmetros de Deus, segundo a vida correta, uma vida de justiça. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O cristão deve buscar as coisas espirituais, deve se alimentar, né, no espírito, para ter uma alma feliz, uma alma satisfeita, um espírito alimentado, mas ele também tem que andar nessa vida com justiça, queridos. O que é essa justiça? É fazer o que é correto, né? Fazer o que é bom, fazer o que é honesto, fazer o que é justo, né, diante das pessoas. Em 1 João, o apóstolo João diz, como filhos de Deus, aprendamos a fazer tudo o que é justo. Seja justo com seus filhos, seja justo com seu trabalhador, com seu chefe, seja justo como pai aos seus pais, seja justo com seus amigos, seja justo em todos os seus relacionamentos. Seja correto, queridos. Siga princípios de vida. Se algo é correto, não transgrida, porque senão você vai estar colocando outra coisa em primeiro lugar. Outra coisa em primeiro lugar, e isso vai trazer consequências. Viva por princípios, viva sendo correto, mesmo se você sendo honesto, sendo correto, lhe traga prejuízos, né? Porque você está sendo honesto, porque você decidiu não mentir, decidiu não ser desonesto, decidiu
respeitar o que você combinou, o que você falou. Nós precisamos ser justos no nosso falar, no nosso agir com as pessoas ao nosso redor, para que as pessoas se sintam bem perto de nós. Que cada um de nós sejamos luz do mundo, e a luz as pessoas querem ficar perto. Então, queridos, veja, não adianta você apenas buscar o reino de Deus, buscar as coisas espirituais e não viver de forma justa, viver de forma injusta. Porque se você faz o que é errado, o que é ruim, o que é mal, não adianta a pessoa vir à igreja, buscar as coisas de Deus e ser uma pessoa errada. Continuar fazendo o que é errado, porque isso, claro, vai trazer malefícios para você e para as pessoas ao redor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, depois a sua justiça, e em terceiro lugar, é o que ele fala, e as demais coisas vêm depois. Primeiro Deus, queridos. Primeiro lugar na sua vida tem que estar Deus. Em segundo lugar, você ser uma pessoa justa, uma pessoa ética. E aí, em terceiro lugar, vem as outras coisas. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. E aí depois vem a sua comida, a sua bebida, as suas vestes, as necessidades humanas. Porque se você faz isso, queridos, coloca Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que todas as bênçãos de Deus vão te alcançar, se você obedecer ao Senhor. Está lá em Deuteronômio 28. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se nós colocamos a Deus em primeiro lugar. É isso que Jesus está dizendo, olha, não se preocupem. Se vocês colocarem em Deus a sua fé, a sua confiança, respostas vão vir para as suas questões de onde você não imagina. Portas vão se abrir, que vão lhe trazer bênçãos. Portas vão se fechar, onde lhe trariam problemas. Agora, você tem algum controle sobre o seu futuro? Sobre o que vai acontecer lá fora? Você não tem controle algum, queridos. Por isso que Jesus diz, você não consegue acrescentar à sua vida nem sequer uma hora. Se você está aí, vai viver 70, 80, 90 anos, você consegue colocar mais uma hora à sua vida? Não consegue, você não tem controle algum sobre o seu viver. Amanhã pode vir uma doença, amanhã pode vir uma morte, amanhã pode vir tanta coisa, e você não tem controle nenhum. Zero controle. E Jesus está falando, você está se preocupando tanto com isso, tanto com uma coisa que você não consegue controlar. Por que você vai se preocupar com algo que você não consegue controlar? Uma opção, em vez de se preocupar com algo que você não tem domínio, é largar de mão. Bom, já que eu não tenho controle sobre isso, né, eu vou seguindo a vida e vamos ver o que vai acontecer. Agora, outra opção, o que é que Jesus fala? Existe a opção do medo, existe a opção de você tocar a vida e sabe-se lá o que vai acontecer, de forma irresponsável, ou você confiar em Deus. Jesus falou, pode confiar em mim. Confia em mim, que eu estou lhe dizendo, estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu vou abrir portas, eu vou cuidar de você. O ser humano tem essa dificuldade de não querer se entregar a Deus, mas Jesus está falando, você não tem controle. Você não tem poder sobre as coisas que vão te acontecer. Não tem, meu irmão. Você pode amenizar, pode procurar evitar malefícios, etc., mas quem tem o controle de todas as coisas, quem é todo-poderoso, essa pessoa é Deus. E que bom que nós podemos confiar nele, que ele vai nos acrescentar, ele vai cuidar de nós. Então, ao olhar de Deus, a ordem de prioridade é, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a justiça. Em terceiro lugar, as demais coisas, e em quarto lugar, que o texto nem menciona, mas em quarto lugar, seria riquezas, luxo, coisas acessórias. Mas muitas vezes o que as pessoas fazem? Fazem uma busca inversa. Primeiro eles invertem as coisas, né? Primeiro lugar, o que as pessoas correm atrás? Eu quero luxo, eu quero riqueza, eu quero o melhor carro, eu quero ser uma pessoa muito rica. Isso é o sonho de muitas pessoas, em primeiro lugar. E em segundo lugar, as demais coisas, né? A comida, a bebida, ter uma casa, isso em segundo lugar. Em terceiro lugar, ser uma pessoa justa. A pessoa põe em terceiro lugar ser uma pessoa correta. E em quarto lugar, viria quem? As coisas espirituais, né? Não, as coisas espirituais é quando sobrar tempo, né? Quando eu estiver disposto, quando eu estiver com vontade, né? Aí eu vou procurar ter a minha vida com Deus. Então, há uma ordem invertida. E por que o mundo vai buraco abaixo, queridos? Em tudo. Relacionamentos, casamentos, cuidado com os filhos. Queridos, criar filho hoje, o mundo está criando as crianças para a destruição. Nós vamos ver uma massa de pessoas drogadas, uma massa de pessoas tendo 1, 2, 3 filhos de diversos relacionamentos, pessoas com depressão, pessoas se suicidando.
Uma massa de pessoas estão sendo criadas dessa forma, porque tem a ordem invertida. Se você tem a ordem invertida, em primeiro lugar é o luxo, a riqueza, ser a pessoa mais top, mais famosa, que todo mundo admira, e você não consegue isso, a pessoa se deprime. A pessoa quer se matar, não vê mais sentido na vida. Se nos primeiros lugares estão as demais coisas, a pessoa tem uma dificuldade financeira, tem um problema, o que a pessoa faz? Ela se abate. Ela perde a coragem de viver. Ela se enfraquece. Por quê? As ordens estão invertidas. Agora, se a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, eu não sou a pessoa mais famosa, eu não sou uma pessoa top, eu estou passando por uma crise financeira, mas eu tenho Deus. Eu tenho uma eternidade na glória. Eu sei que Deus me ama. Então, a vida da pessoa, querido, mesmo diante desses problemas, é uma vida plena, porque a pessoa se sente amada, se sente segura, sabe da eternidade dela, ela se sente segura. Por isso que lá em Abacuque, capítulo 2, verso 10, o profeta diz: ainda que as figueiras não floresçam, ainda que a vinha não dê o seu fruto, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É Ele que é a minha força. Coloque a prioridade nas coisas certas. Porque se você coloca a sua vida com Deus em primeiro lugar, nada vai te abalar, meu querido. Nada. Porque de Deus ninguém te separa. E essa força que você tem, você pode encarar o que for, porque tem Deus com você. Você está firmado no que é eterno, firmado no que é poderoso, e não naquilo que é passageiro, que passa. E muitas vezes as pessoas buscam as coisas inversas, né? Ele não busca o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele quer buscar as demais coisas e que o reino de Deus, de alguma forma, seja acrescentado à pessoa. Eu vou buscar tudo. E espero que Deus me aceite no seu reino de alguma forma. Jesus está falando, não é assim, não funciona assim. Né? Você não busca as demais coisas e torce para quando você morrer o reino lhe seja acrescentado. Não, eu espero que Deus me leve para o céu. Não, você busca o reino de Deus em primeiro lugar, e se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o que você está vivendo? O reino de Deus. Você já está deixando Jesus reinar na sua vida. Então, aos olhos de Deus, você já está no céu, porque já está vivendo debaixo do reinado de Cristo, já está vivendo da forma que Deus quer. Com seus defeitos e pecados, sim, mas já amando o Senhor e já colocando Ele em primeiro lugar. E aí, quando você morre, continua a mesma coisa. Morre e você continua com Deus em primeiro lugar, que é como é o céu.